Quando é aberto o primeiro selo, diz assim o verso 2: Vi, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu disse para vocês de que há um paralelo entre as 7 igrejas e os 7 selos. Lembram-se como se chamava a primeira igreja? Éfeso. E nós falamos que a igreja de Éfeso foi caracterizada por um período de quê? Pureza apostólica, doutrinária. Era a igreja que tinha como membro os discípulos. Eles mantiveram a verdade pura de Deus no primeiro século. João voltou da ilha de Patmos e liderou a igreja de Éfeso até a sua morte. Agora, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Na Bíblia, símbolo de pureza. E ele sai vencendo e para vencer. Ou seja, este cavaleiro com este cavalo branco, ele está fazendo alusão ao mesmo período da primeira igreja, que vai do ano 31 da morte de Cristo até o ano 100. Neste período você tem uma igreja vitoriosa. Chegamos a ter 6 milhões de cristãos no primeiro século. E aqui você tem pureza e fidelidade à Bíblia. Então o cavalo branco representa essa pureza, a abertura do primeiro selo. Ou seja, quando Cristo abre o primeiro selo desse livro, ele está descrevendo a primeira etapa da igreja cristã. Ou seja, ela será um período de pureza, de doutrina pura, de igreja vitoriosa, igreja que cresce. Então isso está em paralelo com a igreja de Éfeso. Agora o Cordeiro abre o segundo selo, verso 4. E quando o segundo selo é aberto, qual é a cor do cavalo que aparece agora? Vermelho. E quando esse cavalo vermelho surge, diz o versículo 4, diz aí que o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando vem à sua mente o cavalo vermelho, você pensa em quê? Sangue. Exatamente. Este segundo cavalo vermelho e essa espada na mão do cavaleiro fala de um tempo de ferozes perseguições. Não é isso que começou a acontecer a partir do segundo selo? Quando chegamos a partir do ano 100 até o ano 313, nós temos aqui a perseguição dos Césares. Lembram vocês que nós tivemos também na igreja de Esmirna um período de 10 anos de perseguição? Aqui está esses 10 anos, ou estão esses 10 anos. O cavalo vermelho fala das perseguições dos Césares, do sangue que foi derramado nesses 10 anos. Agora a discórdia, a discussão e a controvérsia fazem parte do cenário da igreja. Então o segundo selo é uma alusão à história da igreja cristã, do ano 100, ano aproximado em que morre João, até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão e dá fim à perseguição aos cristãos, pelo menos temporariamente. Por isso um cavalo vermelho. O Cordeiro então abre o terceiro selo. E quando o terceiro selo é aberto, qual é a cor do cavalo agora? Preto. Diz assim o verso: Venha então, vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que significa a abertura desse terceiro selo? Se o cavalo branco representava a pureza, o que você acha que representa o cavalo preto? O oposto da pureza. O cavalo preto vai representar
a corrupção da fé. E sabe o que acontece nesse período de 313 até o ano 538? Acontece a queda do Império Romano. E os historiadores dizem que quando sai de cena a figura do imperador, a figura política que sobra é a figura dos bispos. E nós já dissemos para vocês que foi no ano 538 que o bispo de Roma começou a dominar. E quando isso aconteceu, nós tivemos uma época de fome e miséria espiritual. Por quê? Porque a Bíblia foi tirada do povo. E no lugar da verdade apostólica, começaram a se infiltrar dentro da igreja dogmas, tradições e costumes. Querem ver um exemplo? No ano 321, nós temos o primeiro decreto para que os cristãos adorem no domingo. Sabe quem promulgou esse decreto? O próprio imperador Constantino, que havia se convertido, entre aspas, ao cristianismo e depois sido batizado pelo Papa Silvestre. Agora, no ano 321, ele vai baixar um decreto dizendo que o dia que devemos adorar a Deus, que deve ser santificado, é o domingo. 321, para ser exato, no dia 7 de março. No ano 364, no Concílio de Laodiceia, a igreja pega agora esse domingo, que era uma lei civil, e incorpora a uma lei eclesiástica. Agora a igreja começa a orientar que o domingo deve ser observado. Em 370 surge o culto aos santos. E já foi perguntado aqui a respeito de seres humanos que morreram, se eles podem interceder por nós. Veja que desde o ano 370, muitos pretendem cultuar as pessoas que já morreram. Mas isto a Bíblia não aconselha. A Bíblia não apresenta isso como correto. Somente Deus deve ser adorado. Em 400 começaram as orações pelos mortos. Ora, você não deve orar por quem já morreu. Quem morreu já teve o seu destino traçado. Ou ele está salvo ou ele está perdido. Quem morre não pode mudar de lado agora. Então nós temos que orar e muito pelas pessoas em vida, porque depois que morre não tem mais o que fazer. No ano 530 foi inventado o dogma do purgatório, um local de tormento eterno. Para que se inventou isso? Para que através do medo levasse as pessoas à religião, à obediência, à submissão à igreja. Doutor Guilherme, por favor. Pastor, o Novo Testamento terminou de ser escrito por volta do ano 100. Ok? Com a morte de João. De João. E quando que esses escritos chegaram às mãos do povo? Os escritos do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Ok? O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito possivelmente foi 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu. Nós estamos falando mais ou menos do ano 50, cerca do ano 50. Então aí está sendo produzido o primeiro livro. Agora, esses livros que foram escritos, e Paulo foi quem mais escreveu, eles circulavam nas igrejas. Tanto é que Pedro vai dizer em sua carta que Paulo escreveu coisas difíceis de compreender. Ou seja, o próprio Pedro, que morreu no ano 67, já lia os escritos de Paulo. Então eles eram lidos pelas igrejas, já mesmo com os apóstolos vivos. Então eles foram escritos e endereçados às igrejas. Por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios. Essa carta foi para a igreja de Corinto e eles leram essa carta lá. Ele escreveu uma carta para Timóteo, um pastor. Timóteo recebeu a carta, leu, depois tornou conhecido da igreja. E elas foram compondo o que nós chamamos de cânon do Novo Testamento. Os evangelhos também foram escritos depois do ano 50, 60. O certo é que quando termina o primeiro século, todos os 27 livros já estão escritos.
Eles já eram usados na época e depois foram difundidos para outras igrejas também, porque foram se fazendo cópias de cópias de cópias. Não sei se respondi sua pergunta. Então a igreja teve acesso de imediato e depois ficou estendido para as igrejas de outros períodos. Nós tínhamos também uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber por que desse decreto de adoração no domingo, qual a razão dessa mudança, né? E também por que o nome de domingo? Por que o nome domingo? Muito boa a sua pergunta, Santero. Esse decreto de Constantino foi, na realidade, uma jogada política, porque ele viu o cristianismo crescendo e ele era líder do império, ele já tinha o apoio dos cidadãos, mas ele queria ter apoio também dos cristãos. Ele queria ter o apoio de todas as classes. Então ele pensou assim: se eu tornar o domingo um dia santo, primeiro, os cristãos terão um dia para adorar o seu Deus. Segundo, eu vou continuar homenageando o Deus principal do império, que era o Deus Sol. Tanto é que o imperador de Roma era um adorador do Sol. E em inglês, a palavra domingo quer dizer isso, né? Sunday, dia do Sol. Mas no latim, por exemplo, que é a primeira versão da Bíblia que nós vamos ter vai ser para a língua latina, a expressão foi traduzida como Domini, que quer dizer do Senhor. Então, era o dia do Senhor imperador. Domini, nesse contexto, é a oração do Senhor imperador, ou dia do Senhor imperador. Domini, em latim, quer dizer isso, do Senhor. Então, a oração dominical, por exemplo, que é a oração do Pai Nosso, em Mateus 6:9, é chamada também de oração dominical, quer dizer a oração do Senhor. Só que ali é o Senhor Jesus Cristo quem ensinou a oração. Então a expressão nasceu daí. Em Apocalipse, você vai ter esta ocorrência dessas mudanças, justamente como um cumprimento também da profecia de Daniel 7:25. Daniel disse que os homens cuidariam em mudar os tempos e a lei. E a lei de Deus começou a ser atacada já aqui, quando trocaram o sábado pelo domingo. O terceiro selo foi aberto. Esse terceiro selo está em paralelo com a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja. Agora vamos para o quarto selo. Quando o Cordeiro abre o quarto selo, o que é que acontece? Verso 8. Olhei e eis um cavalo, de que cor agora? Amarelo, verso 8. E o seu cavaleiro, sendo esse chamado o quê? Morte. E o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Agora surge um cavalo amarelo. Algumas versões traduzem pálido, desfigurado. Esta é a condição da igreja que vai coincidir com a igreja de Tiatira. Nesse período, nós temos uma degradação total da fé e começam as perseguições mais acérrimas aos que seguem a Bíblia. Estão lembrados que no ano 538 começa a supremacia papal? Segundo a profecia do Apocalipse, que vamos estudar no capítulo 13, este poder dominaria o mundo por 1260 anos, a partir de 538. Então, nesse momento, nós temos uma completa degradação da fé. Por isso, um cavalo amarelo, pálido. Esse cavalo amarelo fala agora de um momento totalmente degradante da fé. Perseguição aos que seguem a Bíblia. E continuam os dogmas vindo parar dentro do cristianismo. Estamos falando de atos que foram instituídos pelo sistema papal e que levou a fé à sua degradação completa. Por isso o cavalo amarelo.